Perfeito. E antes de nós falar do juro 11, né, também tem o Sparta Debenture incentivado à inflação, que é um fundo aberto, né, diferente de um fundo fechado como o juro 11, né, que também tem um resultado bem bacana, né, só que aqui ele tem um pouco mais de vol, porque ele está indexado todo em IPCA+, né, se tu puder comentar um pouquinho da estratégia também do debenture Perfeito. incentivado. Então, na parte de debêntures incentivados, eu tinha comentado que a gente começou em 2017 e aí em 2021, né, em janeiro de 2021, a gente lançou esse fundo, que é a mesma estratégia, só que daí justamente indexado à inflação. E a gente tem aqui a gente segue um indexador que chama IMAB5, né, que ele tem títulos que protegem da inflação, mas não tem uma oscilação tão grande quanto a média dos títulos públicos, ou se você olhar lá no Tesouro Direto, um título com prazo muito longo, né, com muitos anos para o vencimento, tende a oscilar muito. Ele oscila menos, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, né? E no final, a linha cinza é esse indexador, né, o IMAB5, a gente vê que a linha azul marinho é a linha do desempenho do fundo. Em algum momento aí no meio do caminho, né, que é quando as duas linhas elas voltam a se aproximar, ali no comecinho de 2023, foi justamente esse efeito de Americanas de Light, né? Então, apesar de não ter nenhum desses dois nomes na carteira, o mercado como um todo deu uma chacoalhada, mas por outro lado surgiram um monte de oportunidades que a gente aproveitou, e é por isso que depois desse período a gente viu um distanciamento tão grande, né, dessa linha azul marinho em relação à linha cinza, né? Então, chegou em algum momento que a gente estava acumulando quase 10 pontos percentuais acima do indexador num período de 12 meses. Então, teve um investidor que ficou realmente bastante feliz ali pelas oportunidades que aproveitou, né? Exatamente, não, muito bom mesmo. E gestão, geralmente é nesses piores momentos, né, que o pessoal quer vender o fundo, né? E para isso, né, eu sempre aconselho ter o fundo fechado, né, que é o juro 11, que daí aqui é a estratégia mais pura, vamos dizer assim, né? Aqui é a cabeça do gestor mesmo, porque ele só capta via emissão, tá, né? Se tu puder explicar um pouquinho a diferença entre o fundo aberto e o fechado e a gente já começar a falar do juro 11. Tá. O Sparta Debêntures Incentivadas, né, que agora não está podendo ter novas aplicações nele, a gente fechou ele para captação, estava com muita gente querendo investir, então a gente deu uma segurada nesse ritmo, né, então ele hoje tem em torno de 1,5 bilhão, 1 bilhão e 600 nele, e ele tem essa vantagem que o investidor ele pede resgate depois de 30 dias cai na conta, né, mas por outro lado, justamente por ele poder ter pedidos de resgate, que ele não pode ser tão arrojado, tão eficiente. E aí o juro 11, a gente desenhou para ser uma versão mais eficiente do Sparta Debêntures Incentivados. Então, ele é um fundo que, quando o investidor ele quer desinvestir, ele vende para outro investidor as cotas dele. Então, ele recebe, inclusive, em 2 dias, né, que é a venda que ele faz na B3, recebe em D mais 2, os recursos da venda do fundo, e ao mesmo tempo, só que ao mesmo tempo não atrapalha o gestor, não força o gestor a ter que vender um ativo no momento desfavorável. Então ele é mais eficiente por conta disso. E aí o juro 11, a gente começou ele em dezembro de 2021, né? Então atualmente ele está, é o que eu tinha comentado já, né? Ele é o fundo com o maior número de cotistas, né, entre os FINFRAs do mercado. Ele negocia na B3 com esse ticker, né, juro 11, por isso que a gente chama assim, né, o nome oficial é Sparta Infra, etc. E ele tem os pagamentos periódicos de rendimentos, né, então a gente distribui rendimentos ao longo do tempo, vinha distribuindo em torno de 1,25, né, a gente vem sinalizando já nos últimos 2 meses nos relatórios que deve seguir o patamar ali de pelo menos R$ 1 por mês ao longo do próximo semestre. Né? Legal, muito bom. E um elogio que eu queria fazer aqui publicamente, né? Eu gosto muito do trabalho de vocês aqui de RI, né? O site de relação com o investidor dos fundos, ele é muito completo, ele tem muita informação, né? Então aqui eu sempre abro ele aqui para mostrar aqui para os investidores. Aqui tem essa tabela de sensibilidade que eu acho muito interessante também, conforme está o valor da cota, ele mostra ali a TIR que está os ativos do fundo, né? E clicando aqui no relatório interativo, né, vai para essa tela aqui que a gente tem acesso a um monte de informação, a carteira do fundo, tudo que onde está comprado,
distribuição de dividendo. Então, assim, queria fazer esse elogio público, porque realmente é muito bom e não é comum a gente ver toda essa transparência, essa preocupação com os investidores, né? Então, queria fazer esse elogio aí, aproveitar esse momento da live. Luciano, obrigado aí pelo ponto, e acho que isso, fico feliz que você que tem isso claro, que a gente realmente está preocupado, né, em trazer essas informações para os investidores, e esse relatório interativo em especial, né, ele acaba que ele é bem completo, mas principalmente ele traz de uma forma bem visual, né? Então, nem todo investidor vai querer olhar e ver no detalhe, ou consegue até entender, mas assim, para todo investidor que quiser ver, a informação tem que estar disponível, né? É assim que a gente Perfeito. pensa. Os nossos relatórios também a gente costuma colocar uma linguagem simples, a gente tem os nossos canais educativos no YouTube, então a gente tenta explicar os conceitos importantes, mas sem se prender tanto nos termos técnicos, então ficar uma coisa acessível. Perfeito, não, muito bom. E depois do Juro 11, né, veio a versão CDI dele, né? E eu acho que mais uma vez vocês acertaram muito no nome, né? O CDI 11, né? A gente tem aqui também mesmo modelo de site, de relatório interativo, né? Então, se puder explicar um pouquinho do CDI 11 para nós aqui. Perfeito. A ideia é exatamente essa, né? O variar o indexador, né? Então, enquanto tem gente que está mais preocupado com a proteção em relação à inflação, e particularmente eu acredito que ao longo do tempo, né, o indexado em inflação vai trazer um retorno maior do que o CDI. Por outro lado, o CDI é aquela água quentinha, que tem um bom retorno e que ele não traz tanta volatilidade, né? Então a gente vê pelo gráfico aí que está bem, esse gráfico bem do meio, né, que ele tem uma consistência super boa, ele tem um histórico acumulado incrível, né? O fundo começou num momento excepcional, ele começou ali naquele momento em que tinha acabado de acontecer aqueles eventos americanos. Eu ia comentar isso, né? Diz que a grande qualidade de um gestor de fundo é a hora de saber começar o fundo, né? O timing, né, de lançar o fundo, né? E aqui foi perfeito, né? Não tinha como ser melhor, né? Olha, mas não foi nem voluntário, assim, a gente já tinha isso planejado, né? E acabou que a data já estava definida antes, tal, não foi a gente que escolheu. Ah, Mas podia puxar isso aí para ti, né? Ninguém ia ficar sabendo, né? não, mas tem que ser justo. Mas de fato, acho que mais do que isso, né? Não é simplesmente assim escolher o ponto de começar, mas é o que fazer quando começar, né? E aí eu acho que a gente foi muito feliz de fato de aproveitar, né? Então a gente tinha a ideia, quando a gente ia começar o fundo, a gente tinha uma determinada carteira na cabeça, né? Assim, ó, ele vai ter, sei lá, 20% de AAA e boa parte no duplo A e no A. E aí, quando começou, né, dado o cenário, quando a gente estava começando o fundo de fato, a gente falou, poxa, eu vou comprar só AAA, né? Então a gente comprou um monte de coisa AAA porque eram os ativos que tinham prazos mais longos e estavam com mais desconto, então onde a gente achava que mais ia ganhar. Então, assim, não é só porque acabou dando sorte de começar num momento muito oportuno, mas você tem que saber o que fazer neste momento muito oportuno para efetivamente você capturar essa oportunidade, para você ter esse retorno, né? Então, é aí que eu acho que a gente foi também bastante feliz e se apoiou bastante na experiência que a gente já tem, né, de como que é a dinâmica desses mercados, de quais são os títulos que a gente vai comprar, etc., né? E a gente conseguiu aproveitar as inúmeras oportunidades que a gente viu ali no mercado secundário e foi muito feliz, né? Tanto que acumulou um histórico super bom, né? O ano passado o retorno foi de quase 20% no ano isento, isso porque a gente começou só no meio para o fim de fevereiro, né? Então, foi excepcional. Não, perfeito, não, parabéns aí, realmente um track record impressionante, né? E parabéns pelo trabalho todo que está sendo desenvolvido na casa.